Como em um dashboard a gente traz as informações mais importantes, ou seja, o que você vai comunicar, para quem que você vai comunicar e, obviamente, não dá para trazer todos os dados, né, todos os indicadores da empresa. Aqui a gente está deixando bem claro que é um relatório de vendas, mas a gente não tem a pretensão de, em uma página, que é o objetivo do dashboard, né, apresentar tudo em uma página apenas, a gente trazer tudo. Então, vamos focar nas informações relativas às vendas, sempre pensando do macro para o micro, ou, se você desejar, do geral para o específico. Então, nesse sentido, nós vamos começar adicionando algumas informações que são importantes para a empresa. Se é um relatório de vendas, você quer saber quanto que a empresa vendeu, você quer saber quantos clientes você tem e quantos clientes de um determinado segmento você tem, por exemplo. E essas três primeiras informações nós vamos trazer agora. Para isso, nós vamos na página inicial e nós vamos escolher dentro dos modelos apresentados um cartão. E aí esse cartão, por enquanto a gente não precisa se preocupar com o tamanho, que depois a gente vai configurar, nós vamos trazer quanto que a empresa vendeu. Isso é uma informação muito relevante. Com esse cartão selecionado, você pode escolher de trabalhar com a guia de painéis de dados. E aí, em dados, eu vou trazer aqui a informação de clientes e eu quero saber, obviamente, vamos abrir aqui para a gente verificar o valor de contratos anuais. E ele já informa aqui para a gente, olha, a soma dos valores de contratos anual foi de 80,42 milhão. Você pode configurar também essas informações, a maneira que você quer mostrar esses dados. Lembrando que a maneira rápida de fazer isso é dando 2 cliques numa área em branco e 1 clique sobre a informação. Observe que rapidamente já aparece aqui na guia de formato, no painel de formato, uma maneira de você modificar. Então ele já busca um automático, você pode pensar, será que em milhares fica legal? Não. 80 mil, depois 1000 de novo? Não, não está legal. Eu quero mostrar isso em milhão, 8,42. Quantas casas decimais eu gostaria? Então ele em automático entendeu que já seriam 2. Eu posso colocar 100 casas decimal e reforçar o 80 milhões. Colocar uma casa decimal só talvez seja adequado. Então vou manter aqui em uma casa decimal e você pode configurar da maneira que você achar interessante. Bom, esse aqui era o valor do balão e agora olha só. Está habilitado aqui rótulo de categoria. O que isso significa? Ele está buscando da sua base de dados o título da coluna, que é valor contrato anual. Você não vai conseguir editar isso, porque já está lá na sua base de dados, é um vínculo direto. Então, ao invés de rótulo de coluna, eu vou optar por título e eu posso colocar aqui um texto personalizado. Contratos anuais. Contratos anuais ou contratos do ano. Fica a seu critério, você pode personalizar e modificar. Obviamente que se eu trouxe um novo título, eu não preciso mais do rótulo de categoria, vou desabilitar e agora vou ajustar em relação ao tamanho. A informação mais importante aqui é o número, só cuidado com a discrepância entre um dado e outro. Eu posso colocar aqui, por exemplo, está em 14 o tamanho desse título. Eu vou diminuir um pouquinho para 12 e no texto do balão, no valor do balão, está em 45. Eu posso diminuir um pouquinho aqui para ficar adequado. Lembrando que a gente está trabalhando com a linha de grade ativa justamente para nos dar a dimensão do tamanho das informações que eu vou trazer. Vou criar esse primeiro aqui, contratos do ano, e mais uma vez vou falar sobre a importância da identidade visual. Clicando novamente aqui sobre esse cartão que foi criado, eu vou dar 2 cliques sobre uma área em branco e 1 clique sobre o valor numeral. E nesse valor numeral eu vou trocar a cor para a identidade visual aqui da Voito. Ela não está selecionada na paleta de cores, eu vou clicar em mais cores e vou digitar aqui qual que é a nossa identidade visual. E aí ela vai ficar dentro desse arquivo ali nos itens, nas cores utilizadas recentemente. Fez um primeiro? Ah, Charlie, vamos colocar negrito nesse aqui? Vamos colocar, talvez fique legal. Então 2 cliques numa área em branco, 1 clique onde eu quero modificar, coloquei negrito e agora nós temos contratos do ano e o valor. Se depois você verificar que ficou pequeno ou grande, a gente consegue fazer o ajuste também tranquilamente.
Uma vez que você teve esse primeiro cartão criado, se eu vou adicionar outros, e eu falei que nós vamos adicionar 3, eu posso fazer simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e alterar os dados. Vamos fazer isso. Clico nesse cartão que eu acabei de criar, Ctrl+C, clico fora, Ctrl+V. Novo cartãozinho criado, vou colocar ele alinhado e depois a gente verifica as distâncias. E eu vou modificar agora porque eu quero saber quantos clientes eu tenho no ano. Então eu vou utilizar a base de clientes, vou clicar aqui em cliente e, na verdade, primeiro eu tenho que tirar o valor do contrato e colocar agora o cliente. Só que ele trouxe aqui o nome do cliente, não é isso que eu quero, olha só, não é o nome do cliente. Vou dar um Ctrl+Z só para redimensionar o tamanho novamente e eu tenho que agora configurar isso para que ele não me mostre os nomes dos clientes, mas sim a quantidade de clientes. Com o cartão selecionado, eu troco para criar um visual e olha só, ele trouxe o nome do primeiro cliente, não é isso que eu quero. Vou na setinha ao lado e modifico para contagem. E aí você fala assim, poxa, Charlie, modifiquei para contagem e ele apareceu 0 milhão. Sim, porque no cartão anterior a gente configurou o valor numérico para milhão. A gente vai ter que alterar aqui novamente, sem problemas. Eu clico 2 vezes numa área em branco, clico uma vez no valor numérico e onde está aqui milhão eu vou modificar para automático. E pronto, apareceram agora 321 clientes. Ah, Charlie, mas o texto está contratos no ano. Claro, nós temos que editar. E agora eu vou colocar aqui número de clientes. Muito bem, mais um cartão criado, agora a gente já tem contratos no ano e número clientes. A próxima informação que eu vou trazer, que é uma das que nós calculamos, é quantos clientes desses 321 são de high ticket. Vale mais a pena copiar esse cartão do que o anterior. Vocês viram que a gente teve um trabalho para fazer as configurações. Ctrl+C, Ctrl+V, ele duplicou aqui para a gente e eu vou colocar aqui em um alinhamento, né, similar ao dos anteriores, para que o nosso dashboard fique bem espaçado, bem certinho aqui. E agora eu vou trocar a informação de número de clientes para clientes high ticket. Volto aqui para o painel de dados, desmarco clientes e marco clientes high ticket. Só não se esqueça que você tem que mudar o título desse cartão. 2 vezes numa área em branco, clicou, uma vez sobre o título, agora a gente vai trocar número de clientes high ticket. Muito bem, a parte geral do nosso relatório está criada. Temos o nome do relatório, temos 3 cartões trazendo informações que vão me dar uma visualização geral desse dashboard e agora a gente vai começar a explorar os gráficos. Bora começar já fazendo um gráfico que a gente ainda não utilizou e que é muito legal. Eu vou aqui abrir as opções que nós temos e eu vou escolher ele aqui, ó, o Tree Map. E o Tree Map ele é interessante porque observem que esse retângulo, né, que ele já até mostra uma pré-visualização, esse retângulo nos dá uma ideia de 100%. Então, 100% de uma determinada de um determinado indicador que você quer trazer está contemplado dentro desse grande retângulo que inscrito tem pequenos retângulos e esses pequenos retângulos vão se comportar de acordo com a distribuição. Então, como a gente tem a ideia do geral para o específico ou do macro para o micro, eu vou pegar esses clientes agora e verificar quais são as áreas em que eles atuam. Para isso, já escolhi o gráfico, vou modificar para dados. Você pode modificar também para criar um visual. E a gente vai até fazer outros gráficos assim, tá? Você pode escolher a categoria, detalhes, valores e dicas de ferramentas. Dicas de ferramentas a gente já utilizou no primeiro dashboard. Mas eu particularmente em alguns momentos prefiro ver as bases para que eu tenha os nomes ali já listados e escolher quais informações que eu quero trazer. Nesse caso, eu quero saber as áreas dos clientes e quero saber o total dos clientes. Então vou utilizar 2 bases para isso. Em hierarquia, as áreas e em clientes, clientes. E aí nada aconteceu. Você fala assim, poxa, Charlie, você foi lá no painel de dados, selecionou o que queria, mas nada aconteceu. Então, se isso acontecer com você, sem problema nenhum, aí sim, a gente retorna lá no criar um visual e a gente vai verificar o seguinte, a categoria está por área, beleza, mas o cliente está em detalhes. Vamos arrastar ele para valores e verificar o que acontece. Agora sim, nós temos uma distribuição
dos nossos clientes por área. A gente já consegue visualizar rapidamente que operações e financeiro estão ocupando áreas maiores. À medida que você aumenta ou diminui esse gráfico, ele vai ajustar a área desse gráfico de acordo com a distribuição. E obviamente que não adianta nada um gráfico desse se você não souber as quantidades. Então, para isso, vou dar 2 cliques numa área em branco e dar um clique em uma das fatias aqui, uma das áreas, e vou habilitar o rótulo de dados. Muito bem. Observem que agora a gente tem operações com 75, financeiro com 67, comercial com 61, administrativo com 60 e logística com 51. Se tiver pequeno, a gente pode clicar, lembrando que os cliques eles têm que ser 2 sobre uma área em branco e 1 sobre o elemento que você deseja, e assim os rótulos de dados estão selecionados e nós vamos aumentar a fonte e eu posso ir com a setinha, digitar um valor até encontrarmos um valor considerado adequado. Vou diminuir o tamanho desse gráfico, porque eu já vou adiantar para vocês, nós vamos ter 2 faixas de gráficos, uma aqui e uma aqui. Talvez esse tamanho aqui já seja adequado, eu vou colocar ele aqui mais acima e depois a gente faz a redistribuição do tamanho se a gente julgar que é adequado. Observem que sempre que a gente traz um gráfico, ele já traz para a gente uma ideia de título, contagem de cliente por área. Eu posso modificar isso. 2 cliques numa área em branco, 1 clique sobre o texto. Nesse caso, ele não trouxe rótulo de dados como ele fez nos cartões anteriormente. Ele já trouxe um título. Portanto, eu consigo fazer edição aqui. Então, eu vou colocar, tirar esse contagem e modificar para clientes por área. Será que vale a pena colocar um negrito? Vamos testar aqui. Eu acho que ficou legal. A gente pode ajustar o tamanho depois. Agora, observem o seguinte. O Power BI ele trouxe para a gente a cor, né, as cores que ele distribuiu de acordo com os temas. Os temas estão na guia exibição e estão aqui. Para este relatório, ele está utilizando o tema padrão. Lá no início do curso, eu mostrei para você como escolher outros temas dentro do Power BI. Mas ainda, uma outra boa prática que eu gostaria de trazer para você é de você levar a identidade visual da sua empresa para o dashboard. Esse site é o Adobe Color, o link vai estar disponibilizado para você e a gente vai disponibilizar tanto na apostila quanto em um documento de texto, um bloco de notas para que você acesse. Então a gente tem aqui, estou até mostrando o bloco de notas para vocês, nós temos o site e a paleta selecionada. O que aqui é o detalhe? Você vai escolher a paleta central, que nesse caso é a letra C. Eu vou pegar a cor que é o laranja de identidade visual da Voito e vou digitar aqui no central. E agora ele vai trazer alterações para a gente e você sempre vai observar que a letra C, que eu chamei de central, não vai variar. Então a gente tem análogo, monocromático, tríade, complementar, dividir complementar 2 vezes. Para você trabalhar aqui gratuitamente, é só você copiar os códigos lá para dentro do Power BI. Não precisa criar uma conta, não precisa pagar nada. Nesse caso, eu acredito que a tríade, não, na verdade o monocromático vai ficar mais interessante nas variações da identidade visual da Voito. O que eu tenho que fazer? Pegar cada um desses códigos e salvar. Você pode ter isso dentro de um bloco de notas ou um outro local de anotação da sua preferência. E aí eu trouxe para vocês aqui que a paleta selecionada, a paleta que eu selecionei, eu copiei, salvei nesse bloco de notas e sempre que eu for trabalhar em um dashboard para Voito, eu utilizo essa paleta. Vai ser muito interessante porque dentro do nosso próprio dashboard a gente já consegue configurar de acordo com essa distribuição. Vamos voltar lá no Power BI então e verificar como que isso vai funcionar na prática. Muito bem. Cliquei aqui sobre o gráfico e uma questão interessante que a gente pode fazer também é dentro da guia formato, na caixinha de pesquisar, digitar a palavra cor. O que isso vai nos propiciar? Cada ícone do gráfico que eu clicar, ele vai exibir apenas as cores desse ícone. Olha que legal. Se eu clico, por exemplo, em uma das fatias, ele já mostra para mim onde que são as cores dessas fatias por conta desse filtro. Vou aumentar aqui a visualização, né? Vou expandir a visualização e já tenho cores, financeiro, comercial, administrativo e logística. Vou trocar cada uma delas de acordo com a paleta selecionada.
Então, em operações, vou vir em mais cores e vou colar aquela informação. Depois é só clicar fora. Financeiro, a mesma coisa, mais cores, copio o código que eu tive lá do site da Adobe, clico fora, comercial, vai ser a central. Coincidentemente, aqui nós temos 5 áreas e as paletas lá geradas geram 5 cores. Administrativo, mais cores. E logística, mais cores. Clicando fora agora, eu vejo que todas as áreas desse gráfico do Tree Map foram criadas, só que operações está selecionado, por isso que as outras estão mais apagadinhas assim. Quando eu clico sobre cada uma delas, vai aparecer a cor que nós selecionamos. Agora eu posso clicar fora para tirar, na verdade eu posso tirar esse filtro. Agora eu posso dar 2 cliques sobre uma área em branco e todos eles voltam a aparecer. Eu acho que eu coloquei aqui o administrativo e operações na mesma cor, vamos dar uma olhada? Então, ó, operações ficou com o final 605 e administrativo não ficou. Na verdade, são variações das cores que nós colocamos dentro da identidade visual da Voito. E assim nós vamos seguir nos próximos gráficos também. É importante ressaltar que essas cores vão ficar salvas, né, essas que você digitou, dentro desse arquivo. E uma vez que você for fazendo novos arquivos, você pode criar cópias desse para que a identidade visual seja preservada nas suas próximas edições.